Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do profeta Isaías. É muito importante que você se concentre para aprender e ouvir um pouco mais da palavra de Deus, para que o Senhor possa edificar e mostrar para cada um de nós aquilo que Ele tem preparado. O profeta Isaías também é conhecido como profeta dos evangelhos, porque ele pré-anuncia o evangelho, mas ele vai além. Ele pré-anuncia também o reinado de Cristo. Por isso, meus irmãos, hoje nós vamos tratar do teor apocalíptico do profeta Isaías. Isso, no capítulo 2, no versículo 1, quero abrir a Bíblia com vocês, diz: a palavra que vem em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em poladeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Muito bem, aqui nós temos um texto importante. Nós temos aqui um teor apocalíptico da profecia. Aonde que nós encontramos isso? No capítulo 2, de 1 a 5. Nós vamos ver aqui uma descrição do reinado futuro do Messias. A solução definitiva para o povo de Israel, para o povo de Judá, né? A solução para a decadência moral, para a decadência espiritual, só pode ser alcançada pelo reino futuro do Senhor Jesus com a sua igreja. Veja que não é uma questão de uma aliança política, não é, mas ela vai vir quando vier o Senhor Jesus com a sua igreja. E esses capítulos 2 ao capítulo 6 vão formar um pequeno livro de previsões messiânicas e sobre o futuro glorioso de Israel, de Deus. A gente pode fazer uma comparação em Miqueias, no capítulo 4. Miqueias, no capítulo 4, só um pouco eu vou abrir aqui. Miqueias 4, versículo 1 a 5 também. Ele fala desse jeito: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Está falando de reinos. E se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então veja uma coisa importante: de Sião e de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque da boca do Senhor dos Exércitos disse: porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Então, na realidade, é isso. Esses capítulos nos mostram, não é uma promessa, uma previsão messiânica, o futuro glorioso de Israel, de Deus, que é a igreja. E aí nós vimos dois termos: Sião e Jerusalém. Não é uma figura da igreja. A gente pode olhar em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 26, você vai ver que já é uma figura da igreja. Gálatas 4, 26.
ele fala, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, viu? E também nós podemos ir para Hebreus 12, 22, Hebreus 12, 22, vou abrir aqui para você, e diz assim, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isso. E também Pedro nos fala sobre isso, 1 Pedro 2, 6. 1 Pedro 2, 6. Eu vou abrir para vocês. Que diz, pois isto está escrito na Escritura, eis que ponho em Sião, na igreja, em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Isso. Então, a Bíblia mostra aqui no capítulo 2 de Isaías, versículo 3, a parte B, Isaías 2, 3, a parte B, lá no finalzinho, ele fala assim, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Essa profecia, que também disse aqui o profeta Isaías, ela se cumpriu de forma parcial. Isso. Porque depois do dia de Pentecoste, quando a palavra de Deus foi anunciada no mundo, que era naquela época, não é? Jesus disse em Lucas, no capítulo 24, versículo 47, Lucas 24, 47, no finalzinho aqui já, ele diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, era para ser, o cumprimento era para que o evangelho pudesse ser conhecido no mundo todo. A palavra de Deus tinha que ser anunciada. E em Atos 1:8, que todo mundo já conhece de cor, porque é um versículo que mais se cita entre os pentecostais, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa profecia, então, já se cumpriu parcialmente, mas ela aguarda ainda um cumprimento mais amplo no tempo do fim, quando o evangelho alcançará todas as nações. E aí, em Mateus 24, a gente tem essa profecia, né? Todo mundo lembra? Mateus 24, versículo 14, ele diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o final vem depois da pregação. Agora, durante esse governo milenar de Jesus, quando ele reinar junto com os seus, em Apocalipse, no capítulo 20, de 1 a 6, Apocalipse, no capítulo 20, de 1 a 6, ele fala assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, então está se falando de Satanás, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os 1000 anos. Então, todos os povos vão afluir para a casa do Senhor. Lembra a profecia de Isaías? A igreja, para aprender a palavra do Senhor e os seus caminhos. Eu vou repetir lá para você,
Vê o versículo 2, Isaías 2, de 2 a 3, que diz então: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, a igreja, qual a importância então da igreja, de Sião, a igreja? Ela é o baluarte da verdade, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 1 Timóteo, vou abrir para você, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: a igreja de Deus, baluarte da verdade, o grande mistério da piedade. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ela, essa baluarte, essa igreja, essa verdade, ensinará as leis de Deus às nações da terra. Essa é a principal função. Nós vamos ensinar às nações da terra as leis de Deus. E o milênio, ela vai ser um reinado de paz, e os povos se converterão às suas armas e máquinas agrícolas, conforme está no capítulo 2, versículo 4, Isaías 2, 4. Vou abrir para você ler. Isaías 2, 4. É isso que está dizendo aqui. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações, converterão as suas espadas em reiras de arado, as suas lanças em podadeiras, etc, etc. Então, em contraste com a corrupção de Judá, nos dias de Isaías, vai haver uma restauração da autoridade da lei e da palavra do Senhor. Isaías 2:3. E o teor, ele é apocalíptico. Essa profecia se torna evidente por meio de algumas passagens. Primeiro, que são as referências aos últimos dias e ao dia do Senhor. É isso que é importante. Ele se refere aos últimos dias e aos dias do Senhor. Por isso que ele começa aqui no versículo 2, quando ele diz assim, deixa eu abrir para vocês aqui. Opa, travou, vamos lá, isso. Nos últimos dias acontecerá que o monte, então ele fala, nos últimos dias acontecerá, ele está apontando aqui para os últimos dias. E se você olhar no versículo 12, ele vai falar dos dias do Senhor. Só abrir para você aqui, versículo 12, porque o dia do Senhor, então veja que ele aponta para esses 2 dias, por isso que tem essa referência apocalíptica. E ele também faz referências ao castigo final. Ele vai mencionar o castigo. E como que ele fala sobre isso? Ele fala de um pavor dos homens diante do castigo de Deus, que é iminente, uma previsão apocalíptica. Então tem um pavor dos homens. Como que ele fala isso? Que no fim dos tempos vai haver terror semelhante da parte dos ímpios. Aqui a gente vê no versículo 10 desse capítulo: vai, entra nas rochas, esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Então, ele profetiza isso. No versículo 19, a mesma coisa. Eu vou abrir para você aqui. Então, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então, ele está falando aqui do castigo final. E ainda ele repete isso no versículo 21 do mesmo capítulo. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então, veja que Isaías está apontando para aqueles dias, para aquele tempo. E nós podemos comparar essas passagens com mais algumas passagens. Por exemplo, Oséias no capítulo 10, no versículo 8. Oséias no capítulo 10, no versículo 8. Que ele, olha aqui, se compararmos, né? E os altos de Aave, pecado de Israel, serão destruídos, espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares,
e aos montes se dirá, cobre-nos, e aos outeiros cair sobre nós. Então, se você olhar, é justamente isso. É o versículo 8, e nos altos de Avém, pecado, tal. Isso. Então, na realidade, é isso. E Jesus, ele confirmando essas palavras proféticas, ele disse sobre os tempos do fim. Em Lucas 23, versículo 30, Jesus fala uma coisa importante. Lucas 23, versículo 30. Então, vou abrir aqui para você, e ele está dizendo o seguinte, nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Então, as pessoas querem fugir, se esconder da presença do Senhor por causa da sua ira. A gente pode ver também em Apocalipse 6, Apocalipse 6, versículo 15, Apocalipse 6, 15. Ele fala assim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Veja que a profecia aqui está se cumprindo e é lógico que Apocalipse é uma profecia daquilo que vai acontecer, então a confirmação. E disseram aos montes, aos rochedos, cair sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, a ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, a gente tem que entender isso. Os reis da terra e os grandes, tal, vão se esconder conforme a profecia. Em Lucas 21, versículo 25, Lucas 21, 25, então, abri para você, ele fala, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E é lógico que isso aqui é uma linguagem figurativa. Haverá homens que desmaiarão do terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Agora é isso. Eu quero terminar essa aula de hoje, então, mostrando para vocês a importância de você entender essa profecia de Isaías. Essa foi uma lição importante para que você saiba entender e reconhecer que quando Isaías se trata das coisas do dia do Senhor, não é? E nos últimos dias. Então ele está apontando para aqueles dias lá, não somente para os dias dele, mas para aqueles dias lá, assim como ele vai prever o nosso Salvador. Quero agradecer vocês por terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta aí, a aula é rapidinha, dá para você fazer mais uma vez. Muito obrigado por ter estado comigo até agora. Em nome de Jesus, até sexta-feira que vem. Tchau.